A paz do Senhor, graças a Deus, deste primeiro dia do estudo, entendendo a nova geração. Eu quero ler, aqui o salmo principal, versículo deste nosso momento de estudo. E aqui, quando nós lemos o salmo 144, ele nos enche de esperança, porque aqui no primeiro versículo já vai dizer assim: bendito Senhor, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando eu leio este salmo, eu começo a imaginar que eu não estou só na batalha de ensinar ou de entender ou de ser ensinada naquilo que o Senhor está clamando para que esta geração faça. Então, quando ele vai para o segundo, benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-as. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das tuas mãos e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, como o saltério, e com o instrumento de 10 cordas te louvarei. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, o seu servo, da espada maligna. Aqui é o 10. Quando o salmista Davi escreve isso dizendo: é ele que dá a vitória, é ele que livra. Então aqui eu começo já a entender, quando eu pego dizendo que ele é a destra, que ele é aquele que adestra as minhas mãos, que ele é aquele que faz com que as minhas mãos se direcionem para os lugares onde elas precisam tocar, onde elas devem tocar, onde elas podem tocar. E quando chega no 10, que ele diz, é ele que dá a vitória, é ele que livra. Então aí ele pede no 11, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Então, eu começo a entender aqui que o salmista, quando faz isso, ele rende graças pelo que o Senhor faz por ele. Ele também mostra uma adoração de confiança, de amor por saber que Deus está do lado dele, livrando, cuidando dele. Então ele fala, e quando ele chega no 12, que é o nosso versículo-chave deste propósito, ele diz, porque é como se fosse, por que Deus faz tudo isso? Por que Deus livra da mão do inimigo? Por que Deus livra da espada? Por que Deus é a fortaleza, é a rocha? Por que Deus direciona e conduz as nossas mãos? Então aí no 12 é isso, é o para quê. É o para quê, porque às vezes quando nós perguntamos o porquê, como se nós estivéssemos exigindo uma resposta do passado. Quando nós estamos pedindo o porquê, é assim, a razão pela qual aquilo aconteceu. Agora, aqui nesse salmo, ele está dizendo que o Senhor faz tudo isso para quê? É para um futuro, para o que virá, para o que vai acontecer. Então ele diz, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que o nosso gado produzam milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saída, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, este salmo,
ele vem assim de encontro com aquilo que nós, as mães que estavam, que estão, né, clamando, meu Deus, o que fazer para entender essa geração? Como que eu posso direcionar os meus filhos? Como que eu posso educar os meus filhos? Como que eu posso falar a verdade? E aí existe uma situação em que nós estamos muito preocupadas e que até no domingo eu ouvi, né, o meu pastor, enquanto pregava, ele dizia que a gente não pode mais usar aquele termo, e na verdade nunca pôde, né? Mas sim, como ele estava falando para nós, usar o termo, no meu tempo não era assim. Porque nós fomos ensinados assim, os nossos pais diziam para nós, no meu tempo não era assim. E agora nós vemos os nossos filhos, no meu tempo não é assim, não era assim. E só que, claro, não dá para comparar o nosso tempo com o tempo de agora. Só que uma coisa é que o que era pecado no nosso tempo continua sendo pecado nesse tempo. Eu gosto também de falar, quando eu estou conversando com os meus filhos, que na contabilidade, né, como eu sou contadora e eu gosto, né, eu consigo, às vezes, não consigo separar a contadora da mulher, da mãe, em algumas coisas. Então, por exemplo, lá na contabilidade tem uma legislação, né, e ela fala assim, a essência sobrepõe a forma. E quando fala disso, a essência sobrepõe a forma, é exatamente algumas coisas que funciona para tudo. Porque não importa como que está sendo feito, a essência é legal, a essência está correto, a essência agrada a Deus, a essência, então assim, é isso. Aí às vezes alguém pensa assim, mas não tem nada a ver, é pecado? Se é pecado, tem tudo a ver. Mas estava cheio de boas intenções, mas não é a boa intenção, é a essência, é a origem. A origem daquilo é pecaminoso, o destino daquilo é pecaminoso, então está errado. A essência, ela tem que sobressair, ela tem que sobrepor. Então, assim, quando eu comecei a orar para fazer esse estudo, eu chamei meus filhos, o Theo e a Laís, e falei, vamos fazer uma reunião comigo, vamos conversar um pouco, vamos saber como que eu estou, vamos fazer uma avaliação. E aí eles começaram a rir comigo, porque eu faço muito isso com eles. Como que a mamãe está? Como que a mamãe está se comportando? Como que vocês estão vendo essas situações e tal? E aí eles começaram a rir, né? E eu pedi para eles, falem para mim o que é para vocês ser uma mãe, uma boa mãe de adolescente, uma mãe que esteja fazendo as coisas certas. E eles falaram algumas coisas para mim na visão deles, né? O que seria uma mãe que estaria fazendo as coisas certas e ao mesmo tempo estaria entendendo. E eu pude ali entender algumas coisas do que eles pensam e como será que o Senhor está vendo isso. Então eu também vi ali eles falando para mim de algumas virtudes que eles veem em mim e que eles colocaram isso como mãe, como uma mãe que está acertando. Também eles viram algumas coisas que eles disseram, isso não pode mais fazer, isso não se adequa na situação de hoje, isso não cabe dentro do mundo que nós vivemos agora. Então, assim, foi muito bacana essa conversa, mas uma coisa que eles falaram para mim, que é a primeira coisa que eu vou usar nesse nosso estudo, porque eu vou usar todos os itens que eles falaram para mim dentro desses 10 dias que nós vamos conversar. Uma das coisas que eles falaram foi assim, adaptar, foi uma fala assim muito, exatamente as palavras que o Theo falou, adaptar aos ensinamentos do que está acontecendo agora, nos tempos atuais. Então, assim, eu achei muito bacana, porque quando ele disse, ele usou a palavra adaptar, ele não quis dizer assim, não use o que você usava no passado, ou não queira me ensinar como você aprendeu, ou a maneira que você aprendeu não serve mais, é ultrapassada. A palavra com que ele falou me encheu o coração de alegria, porque ele disse adaptar. Então, quer dizer, o que eu aprendi, na maneira que eu aprendi, quer dizer, a essência continua, então ele entendeu, mas às vezes a forma com que eu poderia querer ensinar agora, querer exigir agora, não seria adequada. Então eu tive um entendimento quando ele dizia assim para mim, adaptar os ensinamentos. Então eu fiquei feliz
com várias, né, em vários momentos ali com que ele falou. Teve um momento que eu fiquei, né, bastante preocupada, porque ele mostrou algumas coisas, e a Laís também, algumas coisas que eu, claro, que eu preciso melhorar, e como todas nós, eu sou um ser em transformação, e eu preciso dar ouvido para aquilo que eu preciso ser transformada, principalmente quando eu estou num momento, numa reunião com os meus filhos, onde eu orei a Deus para que ali eles falassem exatamente aquilo que Deus quer que eu fale sobre o que eu preciso ser melhorada e como eu estou sendo avaliada por aqueles a qual eu quero deixar um legado. E esse legado precisa, e eu quero que seja um legado que agrade a Deus, que mostre para a geração futura, para os meus netos, os meus bisnetos, que eu fui uma mulher que agradou a Deus, que eu fui uma mulher que procurei andar nos caminhos do Senhor. E esse é o meu maior propósito no momento. Então, o que eu quero dizer neste primeiro dia com esse nosso estudo? Que é o primeiro item do que nós vamos trabalhar. Eu quero que você, aí na tua casa, estudando o Salmo 144, se avalie. Então essa é a nossa primeira tarefa dentro desse estudo, se avalie. E faça isso se puder, mesmo que os seus filhos sejam adultos, mesmo que sejam casados, mesmo que estejam morando em outro lugar. Entre em contato com eles como numa tarefa deste estudo e pergunte: o que você pensa sobre uma mãe moderna hoje, sobre uma mãe que é fiel a Deus, que honra a Deus, que é sábia, que é, né, uma mulher que procura zelar pela tua casa? O que você pensa? Como seria o comportamento desta mulher? Diante da modernidade, diante da velocidade da tecnologia, diante da maneira de se comportar nas redes sociais, diante da maneira... O que seria isso para você? Então é isso que é o nosso estudo, esse entender a nova geração. Colocando aqui que geração, né, assim, não quero dar aqui conceito, porque não é isso o propósito, mas assim, colocando que geração é uma geração da minha avó, uma geração da minha mãe, uma geração eu, uma geração os meus filhos. Então hoje, por exemplo, os meus filhos têm o exemplo da geração da minha mãe, que ela é viva, da minha sogra, que também é viva, meu sogro, meu pai, que também são vivos. Graças a Deus, os meus filhos têm esse privilégio de ter, né, os 4 avós vivos, eles convivem com eles, e tem eu e o meu esposo, e tem eles. Então nós temos 3 gerações aqui, a qual eles estão sendo influenciados. E aí, quando a gente lê esse salmo e percebe que existe uma mão maligna, que existe um inimigo, que existe espada e existe flechas focando em nós, e que o salmista diz que quem dá a vitória e quem adestra as nossas mãos para estar livres dessas situações de inimigos e estar no caminho favorável é o Senhor. Então, quando nós lemos isso, nós então podemos encher o nosso coração de esperança, sabendo que nós estamos no caminho certo. Então, a minha orientação hoje nesse estudo, para que seja uma coisa prática, para que não fique só na audição de um vídeo dessas palavras que eu estou falando aqui, que você faça uma reunião com seus filhos, coisa rápida. A minha reunião durou mais ou menos uns 40 minutos, porque são 2, mas foi assim, porque foi bacana, foi legal, a gente conversou no quarto, nós 3 ali na cama, conversando, nós rimos, nós nos divertimos enquanto nós anotávamos, e eu não troquei nenhuma palavra do que eles falaram, conforme eles falavam, eu tirei a essência. No final eu li para eles o que eles falaram e eles não quiseram alterar nada. Então, para mim, foi um momento de crescimento, como mãe, como mulher, como esposa, como alguém que quer que sua casa funcione. Eu sei que você aí também está no propósito, eu sei que você também quer que a tua casa seja uma casa, um lugar onde o Senhor tenha prazer de habitar. Por isso, eu conto com você. E eu quero que você compartilhe comigo, que você dê seu feedback de como que você se sentiu, o que você está pensando sobre esse estudo, se você tem uma ideia, se você tem aí algum entendimento sobre isso, para que a gente possa mesmo crescer junto, para que a gente possa crescer junto, tá bom? Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, eu quero orar agora
agradecendo ao Senhor por tudo isso, intercedendo pela minha casa, pela tua casa. E eu peço também para você que quando você estiver orando, que você interceda por mim, porque o Senhor é bom e Ele está do nosso lado. E o Senhor se agrada muito quando nós em conjunto, que a palavra do Senhor diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então isso vale muito a pena, isso é gratificante para nós. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, por estas pessoas que estão empenhadas, estudando, querendo entender o meio em que vive, as pessoas em que estão se relacionando e também ser entendido, Pai, para ter as suas almas satisfeitas, para ter o seu amor, o seu cuidado, o seu respeito de forma transparente, de forma expansiva dentro dos seus lares. Pai, em nome de Jesus, entra na casa de cada família que tem uma pessoa representando, que tem assistido esse vídeo, que tem orado sobre a sua casa, que tem, Senhor Deus, se despertado para fazer isso que este salmo tem dito, que tem se despertado para dizer, bendito é o Senhor, que tem se despertado para dizer, Senhor, adestra as minhas mãos, que tem se despertado para dizer, Senhor, livra-me daqueles que arrebatam, livra-me, Senhor, daqueles que têm iniquidade em suas mãos, daqueles que têm orado e dito, livra-me, Senhor, da boca da falsidade. Pai, em nome de Jesus, age, Senhor, a nosso favor, como o Senhor já tem feito todos os dias. Desperta, Senhor Deus, o nosso pensamento, desperta o nosso coração, manifesta, Senhor Deus, o teu poder, para que dentro de nós haja um fluir de despertamento a buscar pela tua presença, para que nós possamos ser este povo bem-aventurado, que está aqui no versículo 15 deste salmo, onde diz que bem-aventurado é o povo que o Senhor é o Deus deles, Pai. E assim eu oro, crendo que o Senhor é o Deus da minha casa, da minha família, declarando que o Senhor é o Deus, é o Senhor da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, da vida do meu esposo. Assim como essas pessoas, Pai, que estão participando deste estudo, também estão declarando, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, para a glória do teu nome. Amém.